Pessoal, muito bem-vindos mais uma vez a Another Life, e hoje, depois de muito, nós estamos recebendo a Leila Serrazoli, nossa enfermeira obstetra. Tudo bom, Leila? Sim, tudo ótimo, muito prazer estar com vocês. Ela é a enfermeira obstetra que está acompanhando a gestação da Gra, que vai estar lá naquele momento especial do nascimento do Vitório. Sim. E é uma das figuras mais importantes dentro de um processo. Mas antes de a gente chegar lá, fala um pouquinho, Leila, são simplesmente 15 anos trabalhando com parto. Como começa a sua história? Sim, sendo psicóloga de formação, sim, depois sim. Migra para outras profissões? Na verdade, acho que a minha história com parto começou desde que eu me entendo por gente, que eu sempre gostei de estar entre crianças pequenas, bebês, sempre tive essa atração. A própria experiência do meu parto, acho que foi algo revelador para mim nesse aspecto também. Desde que eu entrei na faculdade de psicologia, todos os meus trabalhos eram orientados para parto e trabalho com as famílias. Mas foi uma gestação de uma irmã que me trouxe essa possibilidade de fazer a formação como doula. Foi assim que eu entrei nessa história mais efetivamente, né, como profissional. E desde o primeiro parto que eu atendi como doula, eu tive a sensação que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. E uns anos depois, eu me interessei em fazer a formação como enfermeira obstetra. Então, fiz uma outra faculdade, fiz a especialização. E hoje, a minha vida é dedicada principalmente para isso. Aí, a gente estava aqui conversando em off. É um universo vasto e a gente realmente precisa entender funções, especializações e por aí afora. Eu queria que você já começasse a me falar. No nosso caso, a Gra já optou, óbvio, desde sempre. Não teve a cabeça dela de vou fazer uma cesárea, então quero ter um parto normal, natural, aí tem o parto humanizado. Eu quero que você me fale depois a diferença desses termos do parto e agora a diferença entre uma enfermeira obstetra e a obstetriz, é isso? Isso. No fundo, não existe muita diferença na prática quando a gente está atuando, seja uma enfermeira obstetra ou uma obstetriz. A formação é que é diferente. Tá. Eu, por exemplo, fiz 5 anos de enfermagem e a especialização depois em enfermagem obstétrica. Tá. E uma obstetriz, ela vai fazer uma faculdade onde ela vai estudar a saúde da mulher por 4 anos e meio. Então, ela vai ficar focada só nesse assunto relacionado ao universo da mulher, não só ao parto, mas também algo sobre ginecologia. E essa é a diferença. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Mas no caso, se uma mulher, ela define já desde cara, né? Tem muitas. De repente fala, olha, eu não quero saber, eu vou fazer uma cesárea. Então, não necessariamente ela precisa, por exemplo, do teu trabalho auxiliando ela durante a gestação, porque se ela quiser só, vou ter meu filho por cesárea, ponto final, acabou. Qual que é essa indicação específica? Porque é muito importante a sua presença durante todo esse período, né? Sim, o que a gente vê, na verdade, ao longo da humanidade é que as mulheres sempre fizeram parte de uma história do nascimento de uma criança. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma obra de arte da Idade Média, um filme, sempre tem aquele círculo de mulheres ao redor. Né, ao redor. Então, algumas dessas mulheres eram, por exemplo, as figuras das doulas, né? As outras eram as parteiras. Né? Então, seja a formação como obstetriz, como uma formação como enfermeira obstetra, eu acho que a gente gosta de se autodominar, ao menos eu sou assim, de uma parteira. Que é aquela mulher que tem um treinamento também técnico, né, para estar junto com a mulher durante o trabalho de parto. Tá. Aí, gente, eu queria falar agora exatamente, já que a gente finalizou com parto, essas diferenças, porque esses temas nunca vieram tanto à tona. Sim. E a gente acaba falando uma coisa, ela quer dizer outra. Qual que é essa grande diferença do trabalho de parto normal, do parto natural, e aí entra essa questão de parto humanizado, que tem alguns médicos obstetras que não gostam disso, desse termo, me diferencia um pouquinho. Assim, a gente tem 2 vias de parto.
né? A via baixa, que seria um parto vaginal, que a gente poderia chamar de um parto normal, e a via alta, que seria uma cesariana. Quando a gente fala um parto natural, né, a gente está dizendo aquele parto onde não houve nenhum tipo de intervenção. Por exemplo, não houve necessidade da mãe não quis tomar analgesia ou não precisou de uma analgesia para aliviar o desconforto que ela sente, não precisou de uma episiotomia, não precisou usar o fórceps. Então a gente fala, aquela mulher teve um parto natural. Natural, veio ao mundo sem problema, fluiu. Fluiu. Agora, o parto humanizado, e de fato muitos de nós não gostamos desse termo, né? Ele, no fundo, ele não se refere à via de parto, porque a gente pode ter inclusive uma cesárea humanizada. Então esse termo de humanização, ele é quando a gente pode oferecer para a família, especialmente para a mãe e para o bebê, um respeito no momento de nascimento, independente da via de parto. Tá, isso é muito legal, porque obviamente ficou muito na cabeça das pessoas essa coisa da indústria da cesárea, né? Onde o médico já sem... a pessoa podia ter um parto natural, né? De repente, e aí por causa dessa indústria da cesárea que ficou virou um monstro, as mulheres já ficam preocupadas e não sei o quê. E é óbvio que também existem situações onde a cesárea se faz necessário, né? Então não tem jeito, às vezes a mulher tá correndo um risco, não tem mais como, e aí você precisa. Então a gente tá distinguindo, mas eu fui frequentar no espaço do ventre algumas palestras, inclusive era mecanismos do parto. E aí eles estavam falando disso, eu me instruí bem. Gente, eu quero comentar para vocês que, assim, a gente tá super feliz porque nós formamos um time e, óbvio, essa procura pelos profissionais é muito legal, até você, as energias afins se atraírem, você empatizar com aquele profissional. E aí começou com o Dr. Ayrton Daniel, aí a primeira coisa que ele falou, gente, eu gostaria que tivesse a Leila como enfermeira, e a Bárbara e tal, e papapá. E isso já deu pra gente que escolheu ele como um médico uma super segurança e uma tranquilidade. E trabalhar num time é muito importante, né? Claro. Essa afinação no momento, principalmente do parto, de já saber como vocês funcionam, como vocês trabalham, é muito importante. Até porque a gente comentou, chega um momento onde você está acompanhando todo o trabalho que começa com as contrações e tudo mais, e chega na hora ali do parto em si, tem a figura principal do médico, mas você tem uma atuação ali de auxílio, né? Como que é isso? Especialmente hoje, né, quando a gente pensa num parto normal, a gente pensa em basicamente duas coisas muito importantes, que são a confiança e a segurança que a família vai ter para poder, principalmente a mulher, né, deixar que o parto dela, ele possa se desenrolar de uma forma que seja mais gratificante para ela. E no caso, por exemplo, né, que o Dr. Ayrton indicou que tivesse uma enfermeira, é que a gente acaba fazendo a ponte entre o momento que a família ainda está em casa durante o trabalho de parto, que isso é perfeitamente possível. Isso são os estudos científicos mostram, né, que os partos acabam se desenrolando melhor quando a família está no seu ambiente, né? E partir para o hospital próximo realmente do nascimento. Mais próximo do nascimento. Então a gente é aquela figura que estará na casa da família, oferecendo esse auxílio técnico, né? Verificando se o bebê está muito bem, se a mãe tá evoluindo bem, se o trabalho de parto está transcorrendo de uma forma saudável. E o médico
tá fazendo o que ele precisa Tá ali fazer no esperando. consultório, esperando, e a gente faz essa ponte. E muito legal porque a mulher não precisa mais ficar naquele ambiente do hospital por Claro, horas e horas claro. esperando o nascimento, né? sim. Então, quer dizer, um trabalho tranquilo, né? No caso, você já está em casa, virá muitas vezes aqui, seja para o trabalho de parto, seja para os nossos jantares, nossas confraternizações, Claro. porque a gente gosta de tudo isso, mais do que serem profissionais que estão acompanhando toda essa trajetória minha, né, da Gra, enfim, a gente se torna amigo e a gente se curte muito, então é muito gostoso, né, Leila? Isso faz parte, na verdade, de toda esse vínculo que a gente cria com a família, onde acaba criando aquele ambiente muito gostoso, porque o momento que um bebê vai nascer é um momento de muita luz, assim, né? É um momento muito gostoso. Então é muito gostoso também quando a gente tem toda essa empatia. Eu quero saber, perguntei pro Dr. Ayrton, nós temos a expectativa de um momento único, especial, que vai acontecer em breve. E a gente sempre pensa assim, né? Esse profissional passou, já fez tantos nascimentos, já teve nesse momento. Teve algum especial? Como que é aquele momento H para vocês? Então, muitas pessoas perguntam isso pra gente, mas pra mim, pessoalmente, não há um parto em especial. O que mais me fascina, assim, nesse ambiente do parto é ver o processo de transformação daquela mulher, desde o momento que, claro, a gente pode considerar na gestação toda, mas a gente tá falando especificamente do parto, desde aquele momento onde ela começou com o desafio das primeiras contrações e depois, quando ela dá à luz efetivamente, que ela olha para aquele produto que não é só o bebê, mas é toda aquela força que ela descobriu que ela às vezes nem sabia que tinha. Então isso para mim é fantástico, poder ver essa transformação da mulher. Gente, olha, assim como todos os outros profissionais que estão com a gente na Another Life, Leila hoje está gravando matéria, acabando agora aqui vai gravar várias dicas, porque é um assunto específico e que precisa de um profissional esclarecendo cada vez mais. E se você gostou e tá aí, meu amigo, a procura, como a gente fez alguns meses atrás, já pode encurtar o teu caminho, porque a gente tá com um time tão lindo, tão profissional, de pessoas tão incríveis, que a gente, se eu souber que outras pessoas, através do meu momento com a Gra, tiveram vocês, eu vou ficar super feliz. Sim, será muito especial mesmo. E em breve o Vitório tá aí pra alegrar a nossa vida. Sim. Beijo. Muito bom. Obrigado mais uma vez por estar junto com a gente nesse momento. Gente, é o seguinte, ficamos por aqui, mas não tem nada não, porque eu volto já com mais Pop Station.